obedecer leis justas, mostrar que a nossa resistência é robusta, com coragem e determinação. Vamos mostrar a nossa indignação, bloquear vias e trancar a economia, mostrar que a ditadura não tem futuro. Com a força da não violência, vamos lutar para o fim da ditadura, conquistar o futuro justo. Esse é o nosso objetivo. Revolução final. Jaime. Chega de esperar por políticos corruptos que só pensam em si e encher os próprios bolsos. É hora de assumir o controle da nação, com luta pacífica e determinação. Chega da nação. Chega a luta pacífica e determinação. Angola precisa seguir em frente, sem depender desses dirigentes prepotentes, autoritários e arrogantes, que usam da força para se perpetuarem no trono. Vendem a ideia farsa de que o país tem dono, esquecendo-se que o verdadeiro soberano é o povo. São perto do meu século de independência, dependendo de políticos, partidos, fanáticos. A transição não acontece, porque o poder em Angola é um negócio. A suposta Constituição Democrática é apenas uma fachada. Quem fala a verdade sofre retaliação. As liberdades são reprimidas. O povo cansado precisa assumir o seu destino através dos seus ativos e da luta não violenta, com coragem e sabedoria. Não se entende como uma juventude, sendo uma maioria, se conforma com esta ditadura ou tirania. Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. A democracia que mata é apenas uma máscara estética, é cosmética. A guerra civil revelou que as armas geram violência, enquanto o sistema consolida o seu poder, matando milhões de cidadãos. O regime totalitário exige do povo uma nova forma de resistência. Ditaduras também caem com ações não violentas e persistência. Jesus ensinou a Simão Pedro a não usar a violência. Não se pode legitimar tiranos através de eleições da charcha. Gandhi defendeu a desobediência civil. Aqui não há olho por olho ou dente por dente. A transição deve levar à reconciliação nacional. Este país está farto da política do ódio. A terceira via é a solução. O povo deve ter o poder a partir do pódio. Angola mudará quando mudarmos todos. Ditaduras não caem com eleições. É hora de acordarmos do sono. Chega de esperar por políticos corruptos que só pensam em si e encher os próprios bolsos. É hora de assumir o controle da nação, com luta pacífica e determinação. Chega a nação. Chega a luta pacífica e determinação. O poder deve emanar do povo, com o povo e para o povo. Nós somos a força que produz a mudança. Unidos com lutas articuladas, podemos fazer a diferença. A luta pela cidadania e esconder o cidadão. É tudo para todos ou nada para ninguém. A não violência recupera a lógica da nação. Ações estruturadas e simbólicas pressionam ditaduras. Uma bandeira coletiva precisa ser definida. Greves, manifestações e boicotes revelam que nenhuma ditadura dura. No plano colonialismo caiu com vontade do povo. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Foi assim que os nossos antepassados conquistaram a independência. Hoje é nossa missão levantar a bandeira da democracia, enquanto a juventude significa irreverência. A democracia não enche barriga, mas dá esperança de deixarmos um país justo igual para os nossos filhos. Isto exige luta articulada, com movimentos da sociedade civil bem engajados. Diante de um Estado sequestrado e vandalizado, exigimos mudança através da arte e da provocação. Manifestações pacíficas pela Constituição. Uma multidão indignada não é massa para pão, é massa para a revolução. Revolução só será revolução quando virar ação. Ideias não precisam de armas, só
precisa convencer o povo. É hora de ponderar o cidadão, sociedade e igreja. Boicote os produtos da opressão para mostrar a nossa insatisfação. A não cooperação econômica é o caminho para enfraquecer o poder dos mesquinhos. Greves pacíficas, parar o país e mostrar que isso é um novo trabalho. Eles não têm raiz. Greves de fome, um ato de resistência para mostrar a nossa relutância. Saudações mais uma vez a todos e a todas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa. Impacto é um programa de responsabilidade do Observatório da Imprensa Angolana. Como sabeis, nós aqui debatemos várias questões, várias ideias, assim como também debatemos assuntos que preocupam a nossa sociedade. Sabemos também muito bem que para além das várias ideias e assuntos que debatemos aqui, mais a luta revolucionária só pode ser mesmo conduzida pelo povo para que possamos mudar Angola. Nesta edição, vamos falar sobre as crianças, os direitos das crianças, mas, sobretudo, vamos falar do assunto ligado às crianças abandonadas na província de Malanje. A plena consciência de que, para além de termos o foco na província de Malanje, a situação do problema da violação dos direitos das crianças acontece quase em todo o país. Os 11 compromissos da criança são violados todos os dias, pelo que registramos várias violações das crianças que no dia a dia veem os seus direitos violados cada dia que passa, mesmo sabendo que, para além a convenção, que o governo angolano é signatário. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos convidados pelo fato de ter em debater assuntos ligados à província de Malanje. Falo do ativista Kruma Pinto, da província de Malanje, pelo facto de ter aceito esse desafio ao qual o saudamos. Como? Muito boa tarde. Boa tarde, amigo Ossi. Boa tarde extensivo a todos que a esta altura estão a acompanhar o nosso programa, e também boa noite. Na verdade, como está a ser transmitido via online, e depois algumas pessoas poderão ter a oportunidade de assistir muito mais tarde, então nós vamos saudar de acordo à hora do dia. Bom dia, se nos acompanharem de manhã, boa tarde para os que estão a esta altura ligados, e boa noite aos que eventualmente poderão nos acompanhar à noite. Muito obrigado mesmo, Kruma, pela sua saudação aos nossos seguidores e internautas que estão a nos acompanhar em várias plataformas, assim como também estarão a nos acompanhar a partir do nosso canal do YouTube. Nós, para a edição de hoje, vamos nos apegar a um estudo que foi elaborado, aliás, não uma entrevista ou uma reportagem que foi conduzido pelo Observatório da Imprensa Angolana, na província de Malanje. Essa reportagem foi feita em 2021, já se passam 2, 3 anos que o Observatório da Imprensa fez essa reportagem em várias artérias da província, da qual abordava a situação da miséria infantil na província de Malanje. O reflexo
vários personagens, o Zezinho, o Jonilson, o Ismael, Papi, Careca, Tai e outras crianças que deambulam em várias Malange. Como disse, situação vivida pelas crianças na Malange é a mesma situação vivida por crianças em várias partes do país, por isso, da situação real da província de Malange, sabemos que esse problema é enfrentado por crianças em toda a parte do mundo. Na qual eu gostaria de, para além de termos saudado o nosso convidado, perguntar se teve acesso a esta reportagem e podes nos dizer do que terá sido mudado após 2, 3 anos que essa reportagem foi feita, que apresentava a miséria e as dificuldades, o abandono de várias crianças, muitos deles os personagens eu conto aqui, do Jazinho, Jonilson, Ismael, Pabi, Careca, que ambulam em vários prédios e nas várias artérias da província de Malange. Em que ponto estamos? De lá para cá. Kruma. Olha, obrigado mais uma vez. Olha, o que se verifica é que desde 2021 até hoje, que já transcorrem 3 anos, a situação das crianças de rua continua a agudizar-se. Ou seja, o que acontece é que após a reportagem, quando se poderia aprender, né, e encarar a realidade com alguma sinceridade, confrontá-la e organizar-se políticas públicas no sentido de proteger essas crianças e dar-lhes a dignidade necessária. Não, o repórter, na altura, ele foi alvo de perseguição, de ameaça, etc. Então, essa arrogância e essa dificuldade que muita gente tem de encarar a realidade dos fatos, tal como eles se apresentam e se descrevem, faz com que não se crie qualquer medida, não é, que venha a atender de forma satisfatória aquilo que é o real problema que nós vivemos, que são as crianças em situação de abandono. E também podemos olhar longe ou além das crianças que ficam aí debaixo dos prédios, do prédio dos combatentes, o prédio da agroárea. Agora já há crianças que pernoiteiam debaixo do prédio do MAPTES, parece que é uma informação que eles querem passar. Enfim, né, qualquer cidadão, qualquer malangino, não é, que ainda não perdeu a sensibilidade humana, não é, sabe que a situação das crianças continua cada vez mais a agravar-se. E todos os dias, quem vai comer, né, almoçar, né, em muitos restaurantes e bares no centro da cidade, sabe que aparecem crianças entre as grades, na porta, a pedir restos de comida. Isso é perceptível, é observável, mas o que nos falta é coragem de fazer denúncia e pronunciamentos a respeito destes episódios que vão acontecendo na província de Malange, onde as vítimas são as crianças. E que é do meu entender que se as crianças passam por isso. Sim, pronto. É meu entender que se as crianças. Fazer a sua conclusão disso. Sim, pronto. É meu entender que as crianças, como elas representam uma parte ou constituem um número maior, né, do ponto de vista da demografia, e elas passam por essa situação que lhes torna incapazes de participarem na vida da sua sociedade, deles receber um conjunto de equipamentos para que sejam homens capazes de participarem na construção do país. Então, começamos a desenhar um país sem futuro. Ou seja,
quando a maior parte das crianças, Exato. né, e que os censos dizem que eles são a maior população, passam por essa situação, então nós não somos capazes de formar homens que venham a servir o país. Então, somos um país sem futuro. Exatamente, Kruma, para essas suas primeiras palavras. Nós soubemos que o repórter, na altura, terá sido alvo de perseguição, mas essas crianças, para além de serem vistas como. Afinal de contas, o cenário da situação das crianças em procurar alimentos nos contentores, em fazer serviços forçados nas artérias da província de Malange, e, como disse, esse reflexo também se pode falar de outras partes do país, continua. Ser que alterou alguma coisa de lá para cá. Olha, continuam as crianças aí. Antes mesmo de intervir, Kruma, só para dizer que estamos a tentar também ter a conexão com um outro companheiro seu a partir de ver que as condições técnicas permitam com que ele possa entrar, mas só para dar esse ênfase, pode continuar com a palavra. Sim, continua, né? E todos os dias nós estamos a ver crianças a revirarem no lixo, né? E que passam por privação alimentar de nível extremo, e que se constitui uma das violações daquilo que são os 11 compromissos da criança. No segundo ponto, os 11 compromissos da criança, fala, por exemplo, da segurança alimentar. Qual é a segurança alimentar que uma criança tem quando ela se alimenta de resíduos retirados do próprio lixo, né? Portanto, se alimenta de lixo, porque aquilo que se deita já não presta para a alimentação. É uma questão já de sobrevivência. E mais, fala da questão do acesso à educação primária. Uma criança que vive na rua, qual é o acesso que ela tem para a escolarização? Enfim, há um certo descaso que se faz, né, na situação que essas crianças se encontram. E existem até, só para termos uma ideia, quando aconteceu o 5º Fórum da Criança, teve uma atribuição do nosso Orçamento Geral do Estado de 50 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, quando se discutiu a questão dos 11 compromissos, etc. Gasta-se um balúrdio de dinheiro, né, um conjunto de valores monetários, mas depois, para se criar um documento jurídico sem aplicabilidade, que não é aplicado, que não se verifica o impacto desse instrumento jurídico na vida das próprias crianças. É o direito das crianças a serem constantemente violados. Então, a fome é um problema, se verifica nas próprias crianças. A assistência médica medicamentosa. E aqui, quando falamos das crianças que são abandonadas, são esquecidas, não vamos falar só as crianças que estão em situação de rua, ou que têm a rua como seu espaço para habitar. Também vamos falar daquelas crianças que nem conseguem chegar aos 5 anos, que morrem nos hospitais. Vamos para as maternidades, vamos encontrar crianças a serem amontoadas como se fossem feixes de lenha numa mesma cama, e às vezes com doenças diferentes. E essa é uma realidade que se verifica no contexto malangino. Essas crianças também são abandonadas, também são esquecidas, porque não se criam políticas públicas, programas, né, que venham a melhorar a condição de vida dessas crianças, ainda mesmo quando se encontram hospitalizadas, etc. Uma outra questão que também, para mim, representa um abandono às próprias crianças é a inexistência de espaços de lazer,
em Malães, que sejam específicos para crianças. Não existe um só espaço específico para crianças, onde eles possam estar, estimular a sua criatividade, sua imaginação, para aprender coisas, etc. Não existe. Para mim também representa um certo abandono e esquecimento tanto das próprias crianças. Exatamente, Kuruma. Na verdade, espero que nesse preciso momento o companheiro Jesse Lourenço já esteja aí, porque nós soubemos, porque às vezes quando falamos de que as crianças nessas condições do país estão abandonados, há quem diga que deve ser um exagero no caso, mas se tivermos que olhar, por exemplo, pelas convenções que o próprio Estado angolano assumiu, para além dos 11 compromissos que o próprio governo assumiu, no sentido de garantir os direitos das crianças cumpridos, a única palavra que podíamos dizer é que estas estão abandonadas, estão a estragar a sua sorte. Mas se estiver aí das crianças em Malange, o abandono que elas estão voltadas, porque nós sabemos que as crianças de rua que têm a rua como seu a insegurança, a problemas de fome e também problemas de droga, certo? Certo. Jess, estás aí a nos ouvir? Estou a ouvir. Crianças de rua e na rua, temos crianças de rua e na rua, controlados pelos pais, assim como também não são controlados pelo Estado ou governo. Eles estão submetidos a tudo, são entregues à sua sorte. Então, Jess. Sim. Quanto a essa questão aqui, há muita coisa que referir. E referir, há um aumento muito substancial de crianças na rua. E esse aumento de crianças na rua vai também, em certa medida, elevando o número de crianças de rua. Então, há uma consequência direta desses dois fenômenos. Mas isso aqui resulta por quê? Porque há um problema sério de desestruturação familiar, há uma pobreza extrema dentro das famílias a nível de Malange. Esse problema da pobreza a nível das famílias de Malange vai sendo o motivo causador de todos os outros problemas que muitas vezes vai se verificando a nível das ruas, das cidades. Portanto, hoje aumentou substancialmente o número de crianças de rua e na rua, e tal como referiu o Nkrumah, essas crianças agora vão se adaptando às novas vivências, novas formas, praticando mendigagem, praticando pequenos furtos. Por quê? Porque hoje, por exemplo, quando íamos tentar fazer uma verificação de rua com relação a esse facto que estamos a comentar agora, deparamos com uma briga em frente ao Banco BIC de crianças que vivem no prédio em frente ao Banco BIC. Tanto, é um prédio abandonado que, basicamente, o governo aceita que aquele prédio seja uma espécie de moradia das crianças na rua. Por quê? Porque das crianças na rua e de rua. Por quê? Porque dentro do PIM, só para uma observação, para nós conseguir constatar até que ponto esse nível de abandono é estrutural, dentro do PIM tem uma rúbrica que é para a construção de um centro de acolhimento de crianças. Portanto, esse centro de acolhimento não foi acabado, não tem qualquer justificação, e tal como o Mano Nkrumah referiu, a exemplo desse centro, existem uma data de obras que serviriam como... Sim. Estás a falar desse... Se referes também à zona do Largo 4 de Fevereiro, para além desses dois mencionados, existem outras, é isso? Portanto, as zonas de abrigo de crianças na rua a nível de Malange estão espalhadas um pouco pela cidade de Malange.
estão espalhadas um pouco pela cidade de Malange, começando desde logo no Largo Range, em Gambande, onde normalmente ficam concentradas algumas crianças, até na Vila Matilde, que é a outra extremidade. Depois temos uma espécie de deslocação do centro de concentração dessas crianças de rua e na rua, como é o caso dos mercados, Chauan e o mercado da cidade. Esses meninos crescidos começam a praticar furtos que vão subindo de níveis de acordo com a idade desses meninos. Só para termos uma ideia, no mercado municipal de Malange vai se passando furtos cíclicos na cidade de Malange, lá no mercado. Mas nós denunciamos, até já tivemos a oportunidade de denunciar diretamente a comandante municipal de Malange, dentro de um programa que o governo provincial de Malange realizava, mas mesmo assim, depois daquele alerta que nós deixamos passar, não nos ouviram, continuou-se a abandonar aquele espaço aí sem qualquer guarnição, sem qualquer supervisionamento policial. Só depois que aconteceu esse furto, esse homicídio, lá no mercado municipal, por um grupo de miliantes fortemente armados e com um plano bem elaborado, é assim que o governo decidiu colocar lá polícias a tempo inteiro. Mas os crimes naquele mercado vão sendo cíclicos. Temos tido denúncias recorrentes e esses meninos na rua vão cometendo crimes. A questão das crianças na rua, tal como nós temos os relatos noticiosos, são muitas. Na verdade, os fatores que levam essas crianças a saírem das suas casas são de ordens diversas. Tem pessoas que enfrentaram problemas familiares, tem crianças que tiveram problemas de estruturação familiar, portanto, são todas diversas. Mas o não acautelamento por parte do governo vai fazendo com que esse fenômeno seja cada dia que passa mais gravoso para a sociedade. É um reflexo muito negativo o que temos e temos que referir que parte desse problema resulta da ineficiência do governo em combater esse problema aqui com a seriedade que é merecida. Por quê? Porque eu penso que, tal como e concordo totalmente com a colocação que o Mano Nkrumah fez, no sentido de que esse problema resulta da falta de vontade de se resolver efetivamente os problemas das famílias em Angola. E para terminar nesse primeiro bloco meu, eu tenho que... Sim. Tenho que referir que há toda a necessidade de se perceber quem é o causador real desses problemas. Temos que começar a contar os dedos, temos que botar a culpa, começar a mencionar os reais causadores desse problema que nós estamos a vivenciar. E nesse caso aqui, temos que começar a ter a seriedade e a hombridade de aceitar que existe um sistema que está a dilacerar todo o sistema social que existe em Angola. Existe um grupo político que está a dilacerar todo o sistema. E se nós não conseguirmos abordar esse aspecto do problema, do ponto de vista do causador, do cancro originário do problema da Angola, nós não vamos conseguir ultrapassar qualquer problema que nós tivemos a abordar. Portanto, e para ser um pouco mais direto, nós temos que olhar o MPLA, sim, temos que olhar o MPLA como o câncer que vai causando todos os problemas, porque já se provou por A mais B que as políticas que são desenhadas, os projetos que são desenhados, são todos falhos e vão sendo recorrentemente fracassados. Não podemos começar a permitir e dar votos de confiança a pessoas, a grupos que têm projetos tão falhos quanto esses aqui. Não se aceita que numa cidade como essa de Malange, não tenha nenhum parque infantil funcional, nenhum parque de diversão funcional, e para um problema crítico que temos de crianças na rua, não tenha nenhum centro de acolhimento funcional para abrigar essas crianças. Não se aceita. Então, esse é o meu ponto de minha opinião com relação a essa situação que se coloca. Muito bem, Jesse, aqui fica o seu ponto de vista.
as violações dos direitos humanos das crianças, assim como a violação ou não cumprimento da Convenção das Crianças em Angola. E vamos aqui também colocar a questão ligada especificamente dos 11 compromissos que o governo angolano assumiu para as crianças. É evidente que todos esses direitos são violados no seu dia a dia, mas eu gostaria de me dirigir aos dois, saber se a nível de vocês conhecem uma iniciativa das autoridades locais para mitigar essa situação e o que é que vocês têm como recomendação para as autoridades de Malabo. Olhar das várias personagens que a reportagem que o Observatório da Imprensa, porque para além das imprensa traz, é evidente que tem muitas outras personagens que o Observatório da Imprensa nem sequer teve contato. O que é que vocês... se existe uma iniciativa, eventualmente nós não conhecemos, que as autoridades locais têm estado a fazer para mitigar. Pelo Kruma, para concluir com Gessa, sim, de forma telegráfica, porque já estamos a ficar apertado mesmo, reservado para essa abordagem. Kruma. Olha, quando o Observatório da Imprensa levou a cabo a reportagem sobre as crianças, né, na condição de miséria, houve um pronunciamento a posteriori do governador Guadacanaua, na altura, que disse que construiria um centro de acolhimento, né? E eu não sei até que ponto este programa está, se já funciona, se não. Portanto, eu não tenho qualquer informação relacionadamente a isso. Mas se tivesse, eu penso que também a mídia faria o papel, né, de divulgar e conhecendo o modus operandi, né, do instrumento do regime, eles não mediriam esforço para mostrar, né, à sociedade que, de facto, já criamos um centro onde essas crianças já são acolhidas. E também pelo número de crianças que perambulam pelas ruas de Malange de noite e dia, né, nota-se claramente que não há um centro que de facto acolhe essas crianças, não é, que lhes dê a dignidade que é merecida. Outra coisa que a mim é preocupante é que temos o INAC, mas o INAC é inoperante em Malange. Nós nunca ouvimos um pronunciamento do INAC, pelo menos um pronunciamento, só dizer lamento muito, nós nunca ouvimos, né? E faz um silêncio tumular sobre essas condições desumanas em que se encontram esse grande número de crianças. E uns até já vivem há 10 anos na rua, 10, 8 anos, 7 anos. E quando olhamos para as crianças, tem crianças de 7 anos, de 8 anos, 9 anos, tá, na rua. Será que o INAC nunca viu, vê, etc. Mas o que nós sabemos é que nunca lemos ou ouvimos um pronunciamento do INAC mostrando alguma preocupação em relação à condição de vida dessas crianças. O que se deve fazer, pronto, isso é sobejamente conhecido, deve-se reforçar, né, e implementar políticas de proteção social que sejam voltadas à criança, que se crie centros de acolhimento, que se insira essas crianças no sistema de ensino, etc. Pronto. Isso pode ser feito, mas o que acontece é mesmo vontade, este descaso, porque a criação de políticas de proteção social direcionadas à criança vai exigir algum dinheiro, mas, pronto, tendo em conta a grande corrupção, né, da estrutura que governa, então preocupa
portanto, vamos perder alguns loés, alguns kwanzas fazendo alguma coisa e nós poderemos ver os nossos interesses pessoais prejudicados. O que acontece é uma falta de compromisso, uma falta de vontade política em querer ver essa situação resolvida. Portanto, nós estamos aqui a fazer esse exercício, que pode ser um exercício grande. Nós estamos a fazer esse exercício, que pode ser sim. Sim, aqui fica acompanhado o Kruma pelas suas palavras. Eu gostaria agora, Jesse, do que o observatório levou a cabo, a personagem, houve uma personagem que era a personagem com maior idade, só tinha 17 anos. Como vimos do seu companheiro a partir da província de Malange, até aqui não se conhece nenhuma iniciativa das autoridades locais para a criança e colocá-los numa instituição com mais dignidade. Jesse, e sabemos que as evidências gostaria de ouvir de si, se tivesse que recomendar, o que é que gostaria de recomendar como saída para essa situação que envolve o Largo 4 de Fevereiro, o Banco BIC, assim como é evidente que há outras zonas das artérias de Malange, e essa questão que envolve a questão da criminalidade. Bem, Jesse? Sim. Primeiro, eu penso que vai-se necessário fazer um ponto de situação. A ineficiência a ineficiência governativa do MPLA faz naturalmente resultar na eficiência funcional das suas instituições. Não temos como ter instituições funcionais quando temos uma estrutura que suporta o poder totalmente disfuncional. Não temos como. Portanto, eu espero muito pouco por parte da estrutura governativa, sendo que vai dando prova dia após dia de que não tem qualquer capacidade de resolver os problemas que nós nos batemos com ele aqui na província. E a prova disso é o que o Mano Kruma referiu, o INAC totalmente, mas totalmente mudo e surdo aos problemas das crianças a nível de Malange. Totalmente. Não tem qualquer pronunciamento público com relação à violação dos direitos das crianças a nível da província de Malange. Isso é crítico para um país que quer funcionar, para instituições, para pessoas que ganham dinheiro público para defender uma causa, para defender as pessoas e não exercem com zelo e a vontade necessária o dever que lhes é incumbido. Tanto. E outro ponto de partida que nós deixamos, e fazendo já uma colação aqui com aquilo que o Ossi pergunta, sobre a questão dos meninos que estão na rua. Tanto, essas histórias que foram relatadas na notícia são só algumas das muitas que se vivencia. Antes de ontem eu fui à padaria e deparei-me com duas meninas. Em meio à conversa, e íamos conversando com mais um grupo de compradores de pães, tanto, elas relataram que duas delas cheiravam gasolina. Sim? Elas relatavam que duas delas cheiravam gasolina. Então, estamos a ver o crítico, a situação crítica tal como está. E já partindo para a conclusão, como recomendação, o que eu recomendaria a rigor para combater, para embater esse problema assim, de forma definitiva, é que nós próprios, os populares de Malange, comecemos a nos voltar a uma crítica severa aos problemas, a quem governa e não resolve os problemas. Nós temos que começar a criticar severamente quem não resolve o problema, porque se nota uma falta de vontade em resolver os problemas das crianças e assiste-se claramente uma violação cíclica dos direitos das crianças e dos direitos humanos dessas crianças. Tanto, falta de escola por parte dessas crianças, não tem escola.
E como recomendação, gostaríamos que, pelo menos, se não tem dinheiro para comprar, para construir centro de acolhimento, que pelo menos alfabetizassem essas crianças. Num projeto de alfabetização, talvez seria necessário montar um projeto de alfabetização para essas crianças, interagir diretamente com os seus familiares, procurar os seus familiares, pelo menos para ter um contato direto. Essa informação nós não temos, que o governo faz esse trabalho, o INAC faz esse trabalho, não temos essa informação. Pelo menos essas formas mínimas de mitigar esse problema já deviam ser feitas. Não sendo feito, o que eu reitero como apelo é nós, populares, a população que ainda mantém um pouco de sanidade mental face aos problemas que vivenciamos, começamos a fazer uma crítica severa ao sistema que se monta aqui em Angola. É um sistema que oprime a crítica, sim, mas nós temos que ter vontade, ter capacidade e acima dessas críticas, desse sistema de opressão, nos levantarmos e criticarmos os problemas que se vivenciam. Senão, de outro modo, nós não teremos os nossos problemas resolvidos enquanto populares e filhos desse país. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, já falaram diretamente da cidade de Malange, uma cidade muito linda, já visitei algumas vezes, como souber dos direitos das crianças, assim como também a violação dos direitos humanos de forma global em Angola é bastante evidente, e o Angolano tem sido incapaz de poder responder ou minimamente atender às vários compromissos que têm, assim como os outros parceiros internacionais, pelo que muitas das vezes esses compromissos têm sido assumidos só para lá fora as pessoas acreditem ou possam crer que o governo angolano efetivamente tem estado a cumprir todos aqueles compromissos que têm assumido lá fora. Gostaria mais uma vez de saudar a todos e a todas que nos acompanharam até aqui, nessa situação das crianças esquecidas, abandonadas, caso concreto da província de Malange, mas sabemos que a realidade da província de Malange é das cidades do país, mesmo aqueles que estão nas zonas rurais, como assim nos centros urbanos. É muito comum pelas tido em circular em outras províncias, ver número de crianças a viverem na rua, e não encontra em Angola, numa única cidade, que você não encontra crianças a deambular na rua, a lutarem pela sua sobrevivência. Isso é uma evidência que temos que escamotear. Somente é a nossa convicção, uma luta coletiva e uma luta individual que cada um de nós deve assumir para que possamos mudar Angola. O povo pode acordar no sentido de lutar contra essas várias violações que existem no nosso país, porque as é transversal, mas hoje, nessa edição, falamos do caso concreto da província de Malange, pegando numa reportagem concreta com o Observatório de Emprego há 2, 3 anos atrás na província de Malange. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos dois pelo facto de terem aceitado este convite, pelo tempo que nos foi reservado. Nós gostaríamos de nos despedir para a edição de hoje e prometer voltar na próxima edição preocupante para a nossa vida coletiva em Angola. Fiquem bem, até a próxima oportunidade. Até já.